Bom dia. Bom dia. Olá, doutora Gisele, doutora Daniela. Ô, Janete, minha professora, amiga, coautora do livro sobre teletrabalho e editora nos cobrando a segunda edição, né, Janete? Deixa eu oferecer um chimarrão. Tem que tomar chimarrão antes de começar o dia, senão não roda aqui não. Doutor Rodrigo Bessa, doutora Ariane, bom dia, bem-vindos. Ô, doutor Lincoln, tudo jóia? Doutora Aline Pulga. Tá Mato Grosso e Rio Grande do Sul, por enquanto, aqui a maioria das pessoas. Que espetáculo, tia, que bom. Bom dia, bom dia. Só mais dar um minutinho, deixa eu tomar esse mate aqui, eu já inicio a nossa conversa, nosso bate-papo sobre indenização pelo dano-morte. E é interessante saber, já de antemão, que o STJ usa essa expressão com dois sentidos, tá? Ele usa indenização pelo dano-morte como no sentido que a gente vai falar hoje, do Instituto propriamente dito, como em situações envolvendo morte. Aí fala o dano pela morte, né? Aliás, as indenizações fixadas pelo STJ em caso de morte, sei lá, acidente de trânsito, são muito superiores àquelas... Vinhedo, São Paulo, desculpa, doutora Aline. Desculpa, não lembrei que essa doutora era de São Paulo. São muito superiores àquelas fixadas pelo TST envolvendo morte. É incrível isso, né? Bem, pontualmente, 8 horas, horário de Brasília, 7 horas, horário de Cuiabá, grande parte do estado do Mato Grosso, não todo o estado, que é um estado muito grande, né? Vamos começar a nossa conversa sobre esse tema, indenização pelo dano-morte. É um assunto pesado, é um assunto difícil, mas é necessário tratar, é necessário falar. É bom a gente saber que ele não se aplica só ao direito material do trabalho, muito pelo contrário, né? Ele tem muitos artigos, muitas decisões até da Justiça Comum Estadual ou Federal. Tá? Então é um instituto que ele se aplica tanto à Justiça Comum quanto à Justiça Especializada do Trabalho. E aqui, antes de falar sobre o instituto, eu faço uma provocação, principalmente aquelas pessoas que advogam, que enxergam, que veem no dia a dia pedidos envolvendo ações acidentárias, tá? Normalmente, quais são os pedidos que a gente encontra em ações acidentárias? Em que há, por exemplo, o falecimento de um trabalhador. Vamos lá, são esses pedidos aqui. Indenização por dano material, seja danos emergentes ou lucros cessantes, né, que é o pensionamento. Indenização por danos morais para os familiares, né, são danos morais em ricochete. Quando há um acidente, não há o falecimento, a gente vê o pedido de dano estético, que é deferido em ré ipsa, né? Eventualmente, quando não há morte, a gente vê o pedido de estabilidade, artigo 118 da Lei 8.213, a gente vê o pedido de pagamento de fundo de garantia durante esse período de afastamento, e é isso que nós encontramos. Dois pedidos nós não vemos nesse tipo de ação. E é inacreditável que os advogados não peçam isso. É muito estranho, me causa muita estranheza, espanto que eles não peçam isso. Duas coisas. Primeiro, é raro enxergar um pedido de dano existencial. Seja por conta do acidentado que sobreviveu, seja por conta dos familiares. Existe dano existencial por ricochete, reflexo indireto. E a gente só está acostumado a ver dano existencial num tipo específico lá, dois tipos específicos de decisões, não em matéria acidentária. Então esse é o primeiro pedido que se deixa de realizar. O segundo pedido propriamente dito, e aqui a gente entra no nosso tema nuclear, é o pedido de indenização pelo dano-morte. Tá? Então é a primeira coisa, esse pedido não é comumente visto nas iniciais, por consequência a jurisprudência é muito pobre, é muito carente para analisá-los. Quando a gente fala de dano-morte, a gente parte de uma premissa. Qual a premissa? O direito à vida é inviolável. A vida é um direito. Viver é um direito. Ninguém tem o direito de tirar esse meu direito de viver. Artigo 5º, caput da Constituição, menciona que a todos é garantido, aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida. Tá? Então, esse é o pressuposto básico
enxerguem a vida como um direito. E às vezes a gente tem dificuldade de fazer essa visualização, tá? E por conta disso, eu já faço uma provocação. Escutem essa história. O seu Jorge e o seu Mateus, não é a dupla, mas poderia ser, tá? O Jorge e o Mateus. Ambos são empregados de uma determinada indústria, de uma determinada empresa, e ambos se envolvem num acidente muito grave, num acidente muito trágico. O Jorge perdeu a mão, teve a mão decepada nesse acidente. O Jorge, por conta disso, ingressou logo em seguida com uma ação e buscou, dentre outros pedidos, indenização por dano moral por conta do dano à sua incolumidade física. Veja, não é a vida que ele perdeu a mão. E a jurisprudência é pacífica no sentido de deferir essa indenização por danos morais in re ipsa. Vai ganhar dano estético, eventualmente vai ganhar indenizações por danos materiais. Tá. O Mateus também se envolveu nesse acidente. Só que o Mateus não perdeu a mão. O Mateus perdeu o pescoço. Arrancou, a cabeça saiu rolando, desculpem pelo exemplo trágico, e ele faleceu. O Mateus morreu. Ele pode buscar indenização por danos morais porque ele perdeu o direito de viver? Vocês estão entendendo? O que é mais grave, em tese? Qual dano é mais severo? Perder a mão ou perder o pescoço e falecer? Essa é a primeira provocação para a gente começar a pensar sobre o Instituto do Dano-Morte. E quando a gente vai analisar o Instituto do Dano-Morte, é imperioso que a gente faça uma análise das várias espécies de danos extrapatrimoniais ou danos imateriais. Lembrando, os danos extrapatrimoniais são entendidos como um gênero, lato sensu, dano moral lato sensu, que engloba várias espécies de danos. Todas, eu friso, autônomas entre si. Por exemplo, no gênero dano moral lato sensu, existe o dano moral stricto sensu. Por conta de uma ofensa a um direito de personalidade que cause dor, sofrimento, angústia, esse é o dano moral propriamente dito, stricto sensu. Mas pode gerar um dano extrapatrimonial estético, no exemplo que eu narrei, onde o Jorge perdeu a mão. Também pode gerar outra espécie de dano moral lato sensu, que é o dano existencial. Bom dia, doutora Adriane Thaler. Além do dano existencial, tem o dano biológico, que é tratado muito bem pela doutrina e jurisprudência italiana. E ainda tem a indenização pelo dano-morte. Todos danos, espécies de danos extrapatrimoniais que convivem de forma autônoma entre si. Não à toa, o STJ tem a súmula 387, que diz que são acumuláveis as indenizações por danos estéticos e danos morais. São autônomos. E aqui eu desafio os senhores, as senhoras, abram o Código Civil. Aliás, não abram o Código Civil. Abram toda a legislação brasileira e me digam em que dispositivo há previsão do dano estético. E por que eu faço essa pergunta, essa provocação? Porque também não existe um dispositivo específico que trate sobre o dano-morte. Não existe. Da mesma forma como não existe um dispositivo que trata de forma específica sobre o dano estético. Só que aí a gente tem que ler de forma muito atenta, muito rigorosa, ler bem, já diria uma grande professora aí, doutora Janete Deste. Ler bem o artigo 948 do Código Civil. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações. Artigo 948 do Código Civil, parte final, 948. É como se fosse um leque aberto para tipos indenizatórios, o 948. Tá? Parte final do Código Civil. Porque ali ele menciona só indenizações de cunho material. Mas é nesse dispositivo que entra, é nesse dispositivo que se calca, se baseia a indenização por danos estéticos, a indenização pelo dano-morte. E agora sim, chegamos em conceitos do dano-morte.
Vejam só. E eu vou ler 2 conceitos ligeiros, curtos, cada um menos de um parágrafo, e depois vou fazer algumas diferenciações. Dano-morte é indenizar o morto, independentemente de ter ou não proposto a ação em vida. Olha que loucura. É compensar aquele que perde o seu bem maior. Não se trata, então, de estender... Olha que interessante, aqui vem a análise do artigo 6º do Código Civil. Não se trata de estender o direito da personalidade após o seu término, doutora Gabriela Morgante, que é a morte, mas de buscar a reparação da lesão causada a este direito que, por ter sido tão grave, ensejou o seu fim, o fim do direito à vida, protegido pelo artigo 5º caput da Constituição Federal. Acreditar que não é possível buscar o dano-morte pelo espólio é incentivar o locupletamento do causador do dano. Eu já dei como exemplo do Jorge e do Matheus. Lembrem da dupla. Um, num acidente, perdeu a mão. O outro, no mesmo acidente, perdeu o pescoço e faleceu. Por que só quem perdeu a mão tem direito de ganhar, de pleitear e de ganhar indenização por dano moral para ele mesmo? O morto, o falecido, não teve um dano? Não teve violado um direito seu? Teve. O dano-morte é isso. É a indenização devida ao morto, ao falecido, buscada e revertida ao seu espólio. Vejam, e aqui a gente vai tratar um pouco de legitimidade ativa. Não é para os parentes, para os filhos, para a esposa. Não, o direito é espólio, porque era um direito do falecido. Aquele patrimônio, aquela indenização vai compor o seu complexo de direitos e deveres, e o espólio, caso tenha dívidas, vai se servir desse valor para pagar dívidas. Caso não tenha dívidas, vai servir o valor para distribuir entre os herdeiros. Tá? E isso não se confunde com indenização por danos morais que a esposa do falecido sofreu, que os filhos do falecido sofreu. E aqui eu trago uma situação, eu narro um caso, um dos primeiros analisados no Brasil, que é uma decisão bem antiga, do TJ, do Espírito Santo. Olha a situação. Está uma menina de 15, 16, 17 anos, caminhando com seu namorado, na faixa, numa rua assim, e vem um maluco de uma caminhonete lá, perde o controle da caminhonete, estava com a namorada, devia estar fazendo gracinha, besteira, queria correr, mas não é que me atropelou a menina e a menina faleceu. E essa menina de 16 anos não tem nada a ver com o assunto, tá? Mas só para piorar, ela estava grávida. Ela estava grávida. Depois do acidente, o cara não quis nem prestar socorros. Populares seguraram ele para forçá-lo a levar ela para o hospital. Depois do acidente, ela ficou no hospital quase vegetativa, e enquanto ela estava no hospital, viva ainda, a mãe dela, né, que ela só tinha a mãe, o pai desconhecido, uma irmã, ingressou com uma ação judicial pedindo danos morais para a filha que estava ali vegetativa, para a mãe em ricochete, né, reflexo indireto, e para a única irmã dela, também em ricochete. E nessa decisão, é antiga, deixa eu ver se eu vejo o ano dela aqui. Quem quiser depois me manda uma mensagem no Instagram que eu pego o número dela. É uma decisão, deixa eu ver aqui, de 2012. 2012 teve sentença, em 2013 teve o acórdão, 14 teve o acórdão, 20 de fevereiro de 2014 teve o acórdão. E essa decisão deferiu para a falecida uma indenização por danos morais de 50 mil reais. Porque ela perdeu o maior bem da vida dela, que é a vida. Né? Deferiu ainda uma indenização de 30 mil reais para a mãe, em ricochete, e outra indenização de 15 mil reais para a única irmã da menina que faleceu. Tá? Mais um conceito do dano-morte. Se uma vítima tem direito à reparação em razão de violação de sua integridade física, fruto de ato culposo, não se pode admitir, até mesmo em respeito ao princípio da reparação integral, a ausência deste direito quando a agressão se assoma mais violenta, decorrente da retirada de seu bem maior, que é a vida. Ambos os conceitos são de um advogado catarinense muito bacana que escreveu, faz tempo que ele não escreve nada a respeito disso, mas ele já escreveu muita coisa. Douglas Phillips Freitas, tá? É o nome desse advogado lá de Santa Catarina. Então, assim,
como é que poderia alguém violar um direito e por conta simplesmente de uma questão processual, porque a maior desculpa é processual, a ausência de personalidade lá do artigo 6º impede que a pessoa adquira direitos, artigo 6º do Código Civil, ela deixaria de ter o seu maior bem compensado. E vejam, olha que situação interessante. Grandes indústrias precisam muitas vezes, para diluir determinados produtos, produtos que elas comercializam, enfim, elas precisam inserir novos produtos químicos. E muitas vezes esses produtos químicos ingressam de forma líquida e esse líquido é muito quente, tá? Muitas vezes esses produtos químicos passam por canos, por tubulações específicas. Numa determinada empresa, uma determinada conexão de tubulações estava vazando, pingando um produto químico que passa em altíssima temperatura, 100 e poucos, 200 graus Celsius, para chegar lá no final. Então o que aconteceu? Toda a empresa paralisou para que aquela determinada tubulação fosse trocada, afinal de contas estava pingando aquele líquido. Ok, 2 trabalhadoras foram para lá, a dona Maria e a dona Antônia. Tá? Esse caso aconteceu, eu dei sentença, só que claro, eu estou mudando os nomes e não estou dando nome aos bois, tá? A empresa, enfim, não estou narrando muitas questões específicas sobre o caso. Essas 2 trabalhadoras, no momento que elas retiraram uma tubulação para colocar uma nova, para impedir aquele vazamento daquele líquido quente, aquele líquido químico quente em altíssima temperatura, deu um problema na área de segurança e, sem querer, alguém acionou o botão que fez correr aquele líquido. Não deu outra, tia, não deu outra. As 2 foram queimadas assim. Foi horrível. Ver as imagens do processo foi horrível para mim, muito ruim, muito traumático. Ambas com mais de 80%, 85% do corpo queimado, normalmente muitas queimaduras de primeiro grau, em que a pele queimou tanto que chegava até a aparecer o osso da pessoa. Tá, é essa a situação narrada. Ambas foram hospitalizadas, helicóptero, ambulância da empresa, foram para a capital, hospital de queimados, tal. Ambas estavam hospitalizadas em leitos lado a lado. A dona Maria, a família dela, num momento de lucidez que ela teve, ela conseguiu assinar a procuração no 3º dia de internação e no 4º dia ingressou com uma ação por danos morais por conta, em nome dela, em nome da própria dona Maria, buscando reparação por dano moral. A família da dona Antônia demorou um pouco, assim, falar demorar um pouco é um absurdo, né? Porque a pessoa está hospitalizada não vai pensar nisso em tese, né? Passou 1, 2 dias, a dona Maria já tinha ajuizado a ação, a dona Antônia não tinha ainda, e no 6º dia, ambas faleceram. Ambas faleceram. E aí? Dúvida não temos. Em relação à dona Maria, que ela ingressou com a ação, os seus sucessores terão legitimidade ativa plena para continuar na demanda. É tranquilo, os herdeiros, o espólio, sucessão, qualquer coisa. Não tem dúvida, tá? Não tem dúvida. E a dona Antônia, que também faleceu, aconteceu a mesma coisa. Ela não pode mais ingressar com uma ação por dano moral, buscando uma indenização pela perda do maior bem dela, que é a vida? O que vocês acham? E esse é o cerne, é o núcleo do exame relativo ao dano-morte. O espólio detém ou não detém legitimidade? Eu peço licença. Deixa eu ler uma decisão do STJ de 2018. Quem quiser me manda mensagem depois que eu encaminho para vocês. Obrigado, doutor André, pelo elogio. Olha só, o STJ possui firme entendimento no sentido de que, embora a violação moral atinja apenas o plexo de direitos subjetivos da vítima, o direito à respectiva indenização transmite-se com o falecimento do titular do direito, possuindo espólio. Prestem atenção.
legitimidade ativa ad causam para ajuizar a ação indenizatória. Ajuizar. Vejam que é diferente de continuar. É que o continuar na sucessão processual, para mim é tranquilo, não tem nenhuma dúvida. Mas aqui não. Aqui é para ajuizar a ação. Pessoal, não tem um crime? Vocês lembram do Código Penal? Eu não atuo nada no direito penal, mas estudei para os concursos da vida, né? Não tem um crime que é difamação de morto, calúnia contra os mortos? Não tem? Caluniar morto? Tem. O artigo 12 do Código Civil não dispõe alguma coisa a respeito de que, para aquela pessoa que for caluniada, difamada, injuriada, que divulgarem escritos dela, divulgarem a imagem dela, os parentes em linha reta e colateral até o 4º grau possuem legitimidade para fazer cessar aquela divulgação indevida e, claro, por consequência, buscar uma indenização. É ou não é? Por conta disso, pouca gente se atentou. Em dezembro de 2020, o STJ editou uma nova súmula, um novo enunciado. A súmula, anotem, 642 do STJ, que prevê: o direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para 1. Ajuizar a ação indenizatória, 2. Prosseguir na ação indenizatória. Isso daqui, pessoal, é um dos pilares que sustenta a existência da indenização pelo dano morte. Doutora Carolina Espina, muito bom dia, muito bem-vinda. Súmula 642 do STJ. E para quem advoga, quem atua, quem milita na área trabalhista, conhece o professor Sebastião, desembargador lá do TRT3, né? Ele tem um livro que é o Papa das ações acidentárias, das doenças ocupacionais, e ele, na última edição do livro, que eu acho que é desse ano ou do ano passado, ele botou um parágrafo dizendo o seguinte: olha, nas edições anteriores eu defendia que não existia o dano-morte, mas depois, com o advento da súmula 642 do STJ, nova súmula do STJ, mudei de ideia. Disse o Sebastião Geraldo. Quem sou eu? Fábio Pacheco. Tá louco? Né? Se o Sebastião Geraldo falou isso, é uma linha que vocês podem seguir, que tem sustentação. Eu estou estudando muito doutrina portuguesa a respeito. Estou com vários trabalhos, várias teses de mestrado, de doutorado analisando. Estou com sorte que uns amigos que estão morando em Portugal estão me abastecendo. Tá? É muito legal. Eu estou na iminência de lançar um artigo a respeito. Tá? Eu vou terminar essa nossa conversa de hoje falando sobre duas críticas e contracríticas, teses e antíteses, sobre quem critica e como defender, como eu vejo o dano-morte. Tá? Só que antes disso, eu quero aproveitar e estar com bastante gente aqui na live. Caso alguém ainda não me siga, caso alguém ainda não tenha visto, que eu lancei a 10ª edição do meu curso Pedidos Trabalhistas de Impacto, fica o convite para vocês conhecerem. Basta clicar na bio ali, tem um linkzinho, informações sobre o curso, que a Érica, e a Érica não é nenhum sistema de computador, tá? Ela é uma pessoa, que ela vai dar todas as informações para vocês. Eu disse ontem, quando eu fiz, entre aspas, o lançamento do curso aqui no Instagram, porque no WhatsApp eu já estou falando há mais de uma semana a respeito, que eu ia revelar nessa semana quais são os 4 convidados especiais dessa edição. É a 10ª turma, a 10ª edição, eu estou super feliz. Vão ser 10 horas de aula, serão ao vivo pelo Zoom, online, né? Mas também ficarão gravados para quem quiser assistir depois. Isso aí, doutora Gabriela Érica, é uma querida, ela traz todas as informações, uma amiga minha jornalista que está me ajudando nesse projeto. Então, eu falei que ia revelar as 4 participações especiais. E assim, aproveitar que vocês estão na live, eu já vou dizer para vocês quem são. Qual é a primeira? Tá, eu vou revelar uma por dia, uma hoje até sexta-feira.
A primeira participante especial, que eu acho que também vai entrar no primeiro dia de aula, que é dia 23, 25 e 30 de agosto e 1º de setembro, quatro dias, é a desembargadora do TRT de Minas Gerais, doutora Rosemary Pires, que além de ser desembargadora, ela é ouvidora do TRT de Minas Gerais, ela é diretora da Escola Judicial, mestra especialista, doutora em Direito, autora, professora, palestrante. Ela é espetacular, doutora Rosemary Pires, tá? E ela vai falar sobre um assunto que é muito legal, que é sobre a arbitragem na esfera trabalhista. Você sabe, já tem muita gente, principalmente advogado, ganhando dinheiro ou porque montou sua câmara de arbitragem, ou porque está levando demandas trabalhistas a câmaras de arbitragem. E eu adianto, depois do acordo de homologação extrajudicial, essas câmaras elas ganham maior poderio para atuar na área trabalhista, tá? Então assim, fica o super convite, busquem essa informação, é só clicar ali, vocês vão direto para o WhatsApp da Érica, tá? Tem várias condições boas de pagamento, a gente vai oferecer muitos bônus, materiais, grupo de WhatsApp, que para quem já fez, são grupos bem atuantes, a galera está fechando vários negócios no grupo de WhatsApp, porque são advogados de todo o Brasil, ora precisa de uma diligência, ora precisa de um parceiro, enfim, são vários negócios, os advogados estão alcançando excelentes resultados, tá? Vamos agora terminar. Coisa boa. O dano morte que eu estou falando hoje aqui vai ser bem mais detalhado no curso, tá? Eu fico quase uma parte boa dele falando, são mais de 35 assuntos que eu trato no curso, tá? Vamos lá. Eu prometi para vocês que ia trazer críticas e contracríticas que fazem a respeito do dano morte. E só fazendo um super resumo do que nós vimos até aqui, o dano morte é aquela indenização devida ao morto, ao falecido, mesmo ele já tendo morrido. Mas ele que vai receber, Fábio, ele que vai entrar com a ação? Não, ele já faleceu. Quem vai entrar com a ação é o espólio, tá? Que é o conjunto de direitos e deveres, de bens e deveres da pessoa falecida. Tá? Tudo de acordo com, eu acho que é o 1553 do Código Civil. Tá bom? Então assim, a primeira crítica que fazem é justamente essa, doutor Efraim. Com a morte, e eu já mencionei lá no artigo 6º do Código Civil, ocorre a extinção da personalidade. É verdade, ocorre a extinção da personalidade. A vítima deixa de ser um sujeito de direitos. Tranquilo. Mas por conta disso, e vejam só que eu falei lá no conceito, o princípio da reparação integral, artigo 944 do Código Civil. Por conta disso, quem ofendeu um direito de alguém só porque a pessoa morreu, não vai ser penalizado? Uma pessoa, no caso aqui trabalhista, a gente está falando de uma empresa, de um empregador, ocasionou um dano na perda da vida. Artigo 5º caput da Constituição, a vida é um direito, né? Por conta disso, ela vai se locupletar e vai deixar de indenizar o falecido? Evidente que não. Já mencionei a súmula 642 do STJ, dezembro de 2020. Leiam essa súmula e, se possível, vejam os acórdãos que a precederam, os precedentes informadores da súmula. Isso é quase tão importante quanto a súmula. Tá bom? Essa é a primeira contracrítica, né? A súmula 642 põe por terra esse argumento da impossibilidade do falecido ser beneficiado. Afinal de contas, não é ele que vai entrar com a ação, né? Quem vai entrar é o espólio. A segunda crítica que fazem é de cunho processual. Por quê? Vejam só, numa ação em que há o falecimento de um trabalhador, mas aqui não precisa ser um trabalhador, para quem atua na justiça estadual, pode ser de qualquer pessoa. Acidente de trânsito que ocasiona morte, erro médico, tá? São várias espécies que podem ser viáveis de pedidos de indenização pelo dano-morte. Mas numa situação dessas, cabe não só a indenização para a pessoa falecida, ela tendo ou não tendo ingressado com a ação enquanto viva, mas também cabe a indenização por dano moral em ricochete, indireto, reflexo. Aliás, pensem comigo, olha a lógica. Só cabe indenização por dano reflexo em ricochete, que tem natureza acessória, se existe um dano principal. Que o dano principal foi
ou o prejuízo da incolumidade física da pessoa, ou o prejuízo da vida, que levou ele à morte. São esses dois danos. Sem o dano principal não existe um dano reflexo. Sem o principal não existe o acessório, concordam comigo? Pois então, quem critica a indenização pelo dano-morte, nessa segunda crítica que eu estou trazendo, diz que haveria uma espécie de litispendência, né? Litispendência entre a indenização que o morto faz direito e aquela indenização buscada pelos familiares próximos, né? Que tem contato, que tem afeto. E aqui eu relembro, fazer um parênteses, o TST tem jurisprudência bem pacificada, no sentido de que irmãos do trabalhador falecido só têm direito a dano moral por ricochete, reflexo indireto, se provar um vínculo de proximidade. Tá? Ou seja, não é qualquer irmão que vai fazer jus à indenização. Eu não concordo, tá? Não concordo, mas é o que o TST diz. E essa crítica de cunho processual, por que ela não pode preponderar? O que é litispendência, pessoal? É repetir uma ação idêntica a outra que está em curso, onde tem a mesma parte, mesma causa de pedir e mesmo pedido. No dano-morte, na indenização por dano moral, por dano-morte, e na indenização por dano moral em ricochete, as partes são distintas. A causa de pedir é diferente. Por isso que eu até sugiro, tudo pode ser feito numa única ação judicial. Tudo pode ser feito numa única ação judicial. Só que isso vai confundir a cabeça de muito julgador. Eu participo de grupos de WhatsApp com colegas magistrados e alguns vão dizer: Fábio, tu fica inventando essas coisas. Agora os advogados estão começando a pedir. Mas não sou eu que estou inventando, né? Desde a década de 80 isso daí já é deferido. Já é deferido em Portugal, por exemplo. Né? Em 2014 vimos a decisão há pouco do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Quem quiser me manda mensagem que depois eu encaminho, que já deferiu indenização pelo dano-morte. Tá bom? Então assim, as partes não se confundem. A causa de pedir é diversa. Entrem com duas ações, eu acho melhor, para não confundir a cabeça do magistrado. Até porque a legitimidade ativa é diferente. Eu já vi ações judiciais manejadas pelos parentes, tá? Os parentes entraram com a ação, mulher e 2 filhos, por exemplo, tá? Quando o trabalhador faleceu. Pediram as indenizações por danos morais em ricochete, em nome próprio, e pediram também indenização por dano moral em nome do falecido. Bom dia, Dr. Paulo Segatti. Coisa boa de ter por aqui, meu amigo. O que acontece? Os parentes não têm legitimidade ativa para ajuizar essa ação. E por quê? É muito simples o motivo. Porque a indenização, o dano, não aconteceu ao falecido? Aconteceu. Se é um dano e ele vai ser indenizado por esse dano, indenizar a perda da vida dele, esse valor vai agregar no seu patrimônio. O falecido tem patrimônio? Tem. Administrado por quem? Pelo espólio, que é o complexo de direitos e deveres da pessoa falecida. Então, a legitimidade ativa não são os herdeiros pessoinha física. A legitimidade ativa é do espólio. Daí porque acho mais inteligente e interessante manejar mais de 2 ações. Ainda se considerar que as pessoas demoram muito tempo para fazer um inventário, e é no inventário que é nomeado o inventariante que representa o espólio, né? É no inventário que se faz isso. Então, as pessoas físicas próximas, os parentes próximos, podem já manejar uma ação indenizatória por dano moral em ricochete, por dano material, se for o caso, né? Lá com base 950 do Código Civil e outros, e buscar essa indenização por dano moral em nome deles. Aí, quando o inventário já estiver concluído, nomeada a pessoa do inventariante, tem que juntar para comprovar a legitimidade ativa, vai ter que anexar no processo essa... Tudo é feito no cartório, como é que é? É um inventário, uma escritura pública de inventário, né? E aí sim, maneja a indenização em nome do falecido, tá?
E depois o que vai acontecer? Já pensando nas consequências práticas e jurídicas, né? Esse valor vai ingressar num novo inventário. Vai ter que se reabrir aquele inventário para que, sei lá, uma indenização de 40, 50, 100 mil reais, por exemplo, vai ter que entrar novamente no inventário e depois ser distribuída entre os herdeiros ou pagar eventuais dívidas que o morto deixou. Tá? Olha que interessante tudo isso, né? Bem, o que eu posso trazer uma frase como super, hiper, ultra resumo? O ordenamento jurídico, obrigado, doutor Adriano, o ordenamento jurídico prolonga a proteção aos direitos da personalidade para depois da morte. Tá? Vejam, a análise multifocada, a análise de vários instrumentos jurídicos, dentre eles a CLT, o Código Civil, nos permitem evidenciar que mesmo depois de falecido, o espólio daquela pessoa morta tem direito a buscar defender seus direitos. E eu já repeti, eu já falei lá no início da live e eu repito aqui. Artigo 12 do Código Civil dispõe que os parentes em linha reta e colateral até o 4º grau possuem legitimidade para proteger a imagem do seu parente falecido. Eu relembro um dispositivo do Código Penal que é a calúnia contra os mortos. Né? Então, assim, esse conjunto de dispositivos do Código Civil, eles permitem que se busque, que se pleiteie essa indenização pelo dano-morte. E para finalizar, já vou me despedir de vocês para não tomar muito tempo. Existe a melhor decisão do Brasil proferida pela Justiça do Trabalho a respeito. Vejam só, eu vou repetir. A melhor decisão do Brasil. E ela é do TRT de Minas Gerais. TRT3 envolveu vários trabalhadores falecidos naquele desastre da Vale do Rio Doce, lá na mina Córrego do Feijão, eu acho que é isso, né? Que teve o rompimento da barragem lá. E a decisão, ela é espetacular, a decisão de 1º grau, e ela foi mantida pelo TRT3, e ela deferiu, para que vocês saibam, uma indenização de R$1 milhão por dano-morte para cada trabalhador que perdeu seu bem maior, perdeu sua vida. Tá? Procurem TRT3. Pessoal, novamente muito obrigado pela presença, obrigado pelos elogios, obrigado, Janete. Fica de novo o convite, a 10ª edição, a 10ª turma do meu treinamento está aí. Um dos mais de 30 temas que eu vou tratar, vou pormenorizar, é a indenização pelo dano-morte. Tá? Um abraço, tchau, tchau e até. Brigadão, abraço.